Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sábado, 11 horas da manhã, você sabe que você tem um encontro com o Bastidor CBN da CBN Ribeirão. Programa que a gente procura trazer as pessoas importantes, interessantes e os temas relevantes que a gente tem na cidade, no estado, no país e no mundo. E hoje eu estou recebendo o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer muito grande a gente poder conversar, viu? Para que a gente possa responder perguntas, emitir opiniões. É muito legal as pessoas também poderem ver aquilo que nós temos de dificuldade, aquilo que nós temos de desafios e aquilo que a gente solucionou também, né? Muito importante isso. Prefeito, a gente pergunta por que o senhor se candidatou, sabendo que o senhor ia herdar do prefeito passado problemas, ia herdar heranças e ia herdar soluções. O senhor herdou o que do senhor do governo passado? Em 2020, quando a gente foi eleito durante a pandemia, nós só herdamos desafios e dificuldades e coisas a serem vencidas. Pois é. Coisas positivas a gente não herdou. E, felizmente, a gente sabia o que ia encontrar. Nós pagamos todas as dívidas, mais de 100 milhões de reais de dívida. Nós reestruturamos a máquina administrativa e ainda enfrentamos uma pandemia e que deu muito certo. Hoje nós temos uma estrutura bem montada no aparato público, na administração aqui em Franca. E de 2024 para cá, durante a eleição, a gente também sabia o que ia enfrentar, e a gente herda uma máquina administrativa redonda, azeitada, organizada, produtiva, eficiente. Não herdamos dívidas, como eu disse, eu paguei todas as dívidas para trás, então nós passamos de 24 para 25 sem dívidas, e agora a possibilidade muito grande da gente oferecer cada vez mais serviços de qualidade para os munícipes, através do sistema do site da prefeitura. Hoje tem quase todos os serviços, um ou outro, por exemplo, a emissão de ITBI que a gente não conseguiu ainda organizar, mas parece que outubro agora já resolve. O restante tudo está pelo site, então hoje a prefeitura inteira digital, não tem papel circulando, é tudo automatizado e você pode, da sua casa, solicitar serviços de qualidade. Além disso, a gente investe em sistemas de lazer, cultura e esporte. Então, áreas esportivas, parques municipais, quadras esportivas, para que as pessoas possam praticar uma atividade física num centro de esporte, lazer e cultura, um centro popular de esporte, lazer e cultura. Nós construímos 12, que ele possa ir nos 5 parques municipais para passear, para fazer um piquenique, para fazer um exercício físico, e tem mais um agora, que é o Lupercio Taveira, que a gente já está em prospecção, e um grande centro esportivo no Complexo Aeroporto e no poliesportivo, com quadras poliesportivas, com quadras de ginástica artística, ginástica olímpica, ginástica rítmica. Isso vai dar uma nova cara na atividade esportiva no poli. Então, trazer a cidade para acolher melhor as pessoas que moram aqui e continuar sendo uma das melhores cidades para se viver no país. Eu posso entender que se nós tivemos aí, quando o senhor entrou no seu primeiro mandato, com dívidas, que o senhor está dizendo aí, do município, e conseguiu algumas realizações, avanços nesses 4 anos passados da sua administração, a gente pode entender que sem dívidas pode-se esperar muito desses próximos 3 anos e meio à frente de Franca. Sem dúvida alguma. Por exemplo, nós estamos ajudando a terminar o hospital estadual, um hospital regional. Nós estamos fazendo um NGA novo, nós estamos construindo 4 unidades básicas de saúde, nós estamos evoluindo em creches, construindo escola. Então agora, nesses próximos 4 anos, a velocidade de oferta de serviços em equipamentos de saúde, de educação e de assistência vai ser muito maior. Então nós temos, por exemplo, uma incubadora
tecnológica, nós estamos trabalhando num hub tecnológico, nós estamos transformando a cidade, criando sistemas de inovação para que a gente possa agora cada vez mais oferecer empregos com salários melhores. Hoje nós estamos já a pleno emprego. O que a gente precisa agora é, no ramo da tecnologia, oferecer mais empregos nesse ramo e principalmente com salários maiores. Então, a indústria hoje paga 1,8 salário mínimo em média, o comércio e serviço em torno de 2,2, 2,4, mas a tecnologia paga 6,1 salário mínimo por mês em média. Então nós estamos buscando fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de conseguirem um emprego com uma rentabilidade, com um salário melhor. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, além de oferecer serviços de qualidade aqui prestados pela prefeitura. Confronto esse com a remuneração do setor de informática, que não é só um problema público, né? É um problema privado também, porque demanda gigantesca, consequentemente ofertas também enormes, e para contratar os bons profissionais está cada vez mais difícil, né? É isso aí. Nós estamos fortalecendo as duas universidades que têm cursos para isso. Nós estamos fazendo com que o Centro Universitário Municipal, a FACEF, ela consiga oferecer pós-graduação lato sensu e estrito sensu em tecnologia, para que a gente possa formar mais cabeças pensantes, formar mais técnicos com qualidade, para que esses técnicos, através da incubadora de empresas, através do Centro de Inovação Tecnológica, do Polo de Inovação Tecnológica, eles possam criar soluções e novas soluções tecnológicas inovadoras para a gente resolver antigos problemas. E com isso nós vamos melhorar a indústria, melhorar o serviço, melhorar o comércio, sendo mais produtivo, mais eficiente e podendo subir o salário. Eu estou com o prefeito Alexandre Ferreira, da cidade de Franca. E prefeito, eu queria falar com o senhor sobre o setor calçadista, né? O setor calçadista no passado, não que hoje não seja importante, muito pelo contrário, mas era um setor chave na economia de Franca, era um setor que era a locomotiva da cidade de Franca, e não por culpa da cidade de Franca, mas por conta do mercado brasileiro, do mercado internacional, hoje ele não apresenta a mesma importância do que 30, 40 anos atrás. Mas ainda é alvo, ainda merece uma atenção por parte do poder público em Franca. Sem dúvida alguma. Quando lá atrás ele empregava 25, 26, 30 mil pessoas direto dentro da indústria, hoje nós estamos em torno de 12 a 13 mil, deixou de ser a única opção de trabalho e de remuneração e produção aqui na cidade. Então hoje nós temos um e-commerce muito forte, gigantesco, nós temos uma indústria de vestuário, moletons, lingerie, moda praia muito forte, nós temos uma indústria de alimentos também muito forte, com muita exportação, e uma indústria de cosmético, e surgindo na esteira da indústria calçadista, coreiro calçadista, as indústrias de transformação e produção de colágeno para cosmético, para alimentos, para nutracêuticos, a maioria para exportação. Então, hoje Franca diversificou o seu pool de empresas, até em função das dificuldades mercadológicas que o sapato enfrentou nos últimos 20, 30 anos. Uma competição desleal com China, com o Vietnã, com países produtores de produtos de baixo valor agregado, sem respeitar a condição do trabalhador, a condição vida, né, humana do trabalhador, de segurança até e seguridade social do trabalhador. Isso faz com que os produtos de lá sejam mais competitivos no mercado, tendo em vista que eles não têm os encargos necessários que a gente cobre aqui, que dá suporte para o nosso trabalhador. E isso fez com que o sapato perdesse um pouco de campo, especialmente na exportação. No mercado interno ele ainda é muito forte, nós temos
um pouco mais de 95% da produção de sapato para o mercado interno, que supre o Brasil inteiro de calçado masculino, e ainda realmente é muito forte, principalmente a indústria de componentes para calçados, que ela dá suporte para a nossa indústria aqui e dá suporte para a indústria que está no Ceará, que está no Nordeste inteiro, Bahia e Ceará principalmente, que está surgindo agora no Mato Grosso do Sul, e também dos estados do Sul, especialmente Rio Grande do Sul, e os dois daqui de São Paulo, Jaú e Birigui. Então, a indústria de componente hoje em Franca, ela dá suporte para todos esses polos calçadistas do Brasil inteiro. Portanto, a nossa indústria de calçado depende da indústria de componente, a indústria de componente não depende da nossa indústria, porque ela vende para o país inteiro. E aí a cidade diversifica e oferece mais emprego, mais renda, oferece mais segurança trabalhista para as pessoas, e ela vai desenvolvendo e fazendo com que as pessoas tenham um emprego, tenham renda e tenham uma condição melhor de vida. Nós estamos com o prefeito Alexandre Ferreira, da cidade de Franca, importante centro do Brasil e que parte da região de Ribeirão Preto também, braço importantíssimo dessa economia. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Volta com o segundo bloco do programa nesse sábado, Bastidor CBN, com o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, reeleito agora no começo do ano e à frente aí do seu segundo mandato, e a gente estava falando das capacidades para realizações desse segundo mandato que o prefeito preparou para si ou para o outro, se tivesse perdido a eleição, para um mercado mais pavimentado. Prefeito, o senhor falou do hospital, ainda esse ano ele começa a operar, né? A ideia é essa, nós já terminamos aquela que era a nossa parte em relação ao hospital, é a parte externa, né? A chegada da energia elétrica, a chegada da água, a saída do esgoto e a saída da água de chuva. Isso a gente já preparou. Nós já oferecemos ao Estado toda a estrutura necessária, como eu disse, a infraestrutura externa. Agora o Estado, terminando, a previsão é 15 a 30 de setembro de entregar a obra, aí começam os testes propriamente dito. O Estado deve publicar em 30 dias uma licitação, um chamamento para contratar uma OS para poder gerenciar e operacionalizar o hospital. Então, previsão que até o final do ano ele consiga estar de pé, no sentido de já começar a trabalhar a possibilidade de receber pacientes, e aí nós vamos ter um ganho gigantesco na qualidade do atendimento prestado, no atendimento hospitalar prestado aqui na cidade e na própria região. São 240 leitos, 40 leitos de UTI, então nós vamos oferecer muito mais espaço para as pessoas que dependem do SUS aqui na nossa cidade. E provavelmente a maior conquista da sua administração, do seu governo, porque nós tivemos aí o Brasil inteiro, o mundo inteiro nas dificuldades da pandemia, do Covid-19, e Franca não foi diferente nisso, né? A superlotação, a procura e tantas reclamações que no Brasil inteiro geraram, no mundo inteiro, né, de acompanhamento. Mas ao longo dos anos passados, né, antes da sua administração, não acompanhou o crescimento que a saúde requisitava, que precisava. Não houve esse desenvolvimento igual o senhor parece que está olhando desde o seu primeiro mandato. Você tem muita razão no que você fala. Eu tenho 33 anos de prefeitura municipal. Eu entrei aqui em 92 como servidor público. E desde lá para cá não se abriu novos leitos em quantidade suficiente para ofertar à população que tem um crescimento, que teve um crescimento em torno de 2,2%, 2,5% ao ano. Então, cresceu a população, cresceu Franca e cresceu a região, e o número de leitos
deveria crescer na mesma proporção, isso não aconteceu. Então gera um desajuste e uma desassistência na região inteira, não só aqui na cidade. O que a gente fez, eu acho que sem dúvida nenhuma é um dos grandes ganhos da administração nos últimos 4 anos. A gente constrói um NGA novo de mais de 10 mil metros quadrados de construção, a gente constrói um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial Infantil, a gente coloca mais 5 unidades básicas em construção, ou seja, a gente fortalece a atenção básica, fortalece as especialidades, que é o secundário, e agora entrega a maior obra de terciário da região de todos os tempos, que é um hospital de 240 leitos. Pra você ter uma ideia do que significa isso para nós, ela vai dobrar a capacidade de internação de pessoas no estalar de dedo de um dia para o outro quando ele entrar em funcionamento. Então, hoje a gente trabalha com 200, 250 leitos na Santa Casa, nós vamos aumentar pelo dobro, 100% de aumento de oferta. Então, é sem dúvida um grande ganho para a cidade. Santa Casa que continua, como todas as Santas Casas, né, reclamando de reajuste da tabela do SUS. Frequentemente, qualquer Santa Casa do Brasil, e não seria diferente na de Franca, o faturamento para o governo federal, para o Ministério da Saúde em relação aos atendimentos, como diz a lei, como manda a lei, conforme é a lei, não acompanha também os gatilhos, não acompanha também os reajustes, não acompanha a necessidade dos trabalhadores na Santa Casa para poder acompanhar essa demanda e até, quem sabe, contratar novos servidores, né? O senhor tem brigado, tem lutado pela Santa Casa também? Até para poder fazer com que as Santas Casas, não só a nossa aqui, mas aqui na região, Patrocínio tem Santa Casa, Pedregulho tem Santa Casa, Orlândia tem Santa Casa, São Joaquim tem Santa Casa, Ituverava tem Santa Casa, Ribeirão Preto tem Santa Casa, Garapaba tem, Ribeirão Preto, todas elas, né? Com o advento da tabela SUS paulista, isso deu uma equilibrada, só que ainda gera uma dificuldade para as Santas Casas, porque aquelas que têm pleno, vamos dizer assim, que têm ocupação plena, elas ainda geram um déficit na operação de todos os serviços. Além disso, ela gera não só esse déficit financeiro, mas ela também gera um déficit de serviços ofertados, ou seja, nós vamos criando uma demanda reprimida que a gente não consegue suprir. Então, as Santas Casas acabam ficando sem capacidade de investimento, porque o valor que é pago não supre aquilo que é o custo dela. As menores têm um custo maior ainda, porque a diretoria, as responsabilidades técnicas, elas são para grandes ou pequenas, mas o custo é o mesmo. Então, o custo fixo dela é maior, ela gera um déficit maior ainda, e com isso não existe o aumento da oferta de serviços na necessidade, na quantidade necessária. E aí gera uma discrepância. Todo mundo briga com a Santa Casa, porque a Santa Casa não faz o serviço, a Santa Casa briga com todo mundo dizendo que não recebe o suficiente para aquilo, e vai ficando essa maçaroca, e a população que perde com isso. O que a gente fez? A Santa Casa daqui pegou alguns AMEs, e a estrutura dos AMEs acaba gerando serviços para a própria Santa Casa, que é remunerada por isso, e acaba equilibrando. Então hoje nós temos aqui em Franca uma Santa Casa equilibrada, em termos de entrada e saída, receita e despesa. E aí nós temos uma Santa Casa equilibrada, como, por exemplo, está fazendo investimento em arquivo, está fazendo investimento em leitos hospitalares, especialmente UTIs e pediátrica, está fazendo investimento em áreas de TRS, em terapia renal substitutiva, e que é um procedimento caro que o Estado paga e que é suficiente o que o Estado paga. Então nós estamos buscando fazer com que a Santa Casa seja autossuficiente para que a gente possa fazer ela trabalhar no seu máximo de produção enquanto a sua estrutura física suporta. Prefeito, falar um pouco do transporte público. Há muito tempo, né, o senhor tem uma empresa prestadora de serviço que já estava quando o senhor assumiu, que a população não aprovava. O senhor chamou uma nova licitação. Conta pra gente. A população não aprova, a gente está achando ruim o serviço também. Isso é um contrato de 20 anos atrás, né? Um contrato que foi feito lá atrás,
17 anos atrás, 2009 para hoje, né, 16 anos, né? Então, um contrato que tem na sua característica aquilo que a cidade era há 16 anos atrás. Então ela não supre, não contempla mais as necessidades da cidade. E além disso, número de ônibus insuficiente, horários insuficientes, partidas insuficientes, e a gente achou por bem fazer uma nova licitação, colocando algumas regras e principalmente aumentando o número de ônibus, aumentando a ida nos ônibus nos bairros novos que surgiram nesses 16 anos, baixando a tarifa de R$5 para R$4, fazendo com que a empresa realmente cumpra aquilo que está no contrato. Então, dia 3 agora abre a possibilidade das empresas apresentar as suas propostas através da B3. B3 é uma agência do Banco do Brasil que faz grandes licitações. Isso exime ou nos tira da responsabilidade do andamento do processo e dá mais transparência para esse processo. Então, as empresas terão dia 3 o prazo para entregarem documentação para que a gente possa, a partir do dia 3, analisar cada uma desses documentos e entender qual é a empresa que vai ganhar o certame, que vai vencer o certame e, portanto, operar os serviços de transporte público aqui na nossa cidade, e aí sim com muito mais qualidade, muito mais rapidez e presteza. O senhor está dizendo que seria uma nova parceria público-privada e não uma licitação concorrência normal. Não, é uma licitação concorrência normal, mas ela tem algumas nuances. Por exemplo, vai ganhar aquele que colocar a tarifa técnica mais barata, vai ganhar aquele que ofertar maior número de carros, de ônibus circulando, vai ganhar aquele que ofertar maior número de partidas por ponto de ônibus. Então, atrelado a isso, a gente ainda exige cuidado com os ônibus, idade desses ônibus, conservação desses ônibus, exige a presença da empresa dentro da cidade com mecânica, com manutenção, com garagem, com estrutura para poder oferecer um serviço de melhor qualidade, exige uma reposição de carros, de ônibus mais novos em relação à média de idade de todos os ônibus. Então, com isso a gente vai garantir uma melhor qualidade na prestação de serviço. Vou trazer outro problema mundial, às vezes é por motivos diferentes, mas um problema mundial, que são moradores de rua. Franca não é diferente, por outros motivos que na França, outros motivos na Itália, mas também com moradores de rua. E um problema que tem, não sei se tem se agravado, se eu posso dizer assim, e que está difícil solução, prefeito? Se agravou mesmo. Depois da pandemia, existem alguns estudos que aumentou entre alguns países, entre 23% e 30% o número de moradores de rua pós-pandemia. E isso, no Brasil, não é diferente. Franca não fica fora desse processo. Todas as cidades acima de 200 mil habitantes, elas padecem, sofrem com essa situação. Aqui, nós montamos todos os serviços necessários para que a pessoa que está em condição de rua, de moradia de rua, ela possa sair. Inclusive, nós hoje estamos ajudando a escrever a política pública nacional, já que o STF diz o seguinte: não pode mexer com morador de rua se não tiver um serviço sendo oferecido a ele. O ministro Alexandre de Moraes determinou que só mexe com o morador de rua se o ente, o município, ou o estado, ou a federação estiver implantado um serviço de oferta de soluções para essas pessoas saírem da rua. Então, nós estamos ajudando a escrever essa política pública nacional, porque ela não existe. O estado de São Paulo também não existe. A cidade de São Paulo hoje trabalha na mesma lógica que a gente aqui, Sorocaba, Campinas, São Paulo. Todas elas vieram aqui para entender o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo para poder implantar na cidade deles. Então, nós temos uma equipe dioturna, inclusive sábados e domingos, para a abordagem desses moradores de rua. Quando eles chegam de fora, a gente montou um sistema para acolher e depois
destiná-lo para a casa deles, para a cidade deles de origem, para onde eles vieram, faz contato com o serviço de lá e faz o transporte para lá. A gente criou um sistema de consultas médicas nas ruas para poder oferecer serviço médico, até de contra a dependência química, que em muitos casos ela é o caso mais forte em termos de motivação para ir morar na rua. Nós estamos automaticamente, aqueles que não querem os nossos serviços, são refratários aos nossos serviços, nós estamos fazendo ações policiais, Guarda Civil, Polícia Militar, todo mundo junto, Defensoria Pública, porque aí, se ele não quer sair da rua, ele não pode participar de tráfico de drogas. Se participar de tráfico de drogas, nós vamos tratar ele como traficante, como usuário de droga e não como morador de rua. Então muda completamente a maneira com que a gente enxerga essas pessoas. E aí é desmontar a barraca, tirar o que está na praça, todo mundo tem direito de ir e vir, tá tudo certo. O munícipe também tem direito de usar a praça. Tem direito de passar embaixo do pontilhão, tem direito de andar e fazer uma caminhada com segurança na cidade. E para isso nós estamos trabalhando para que, entendam, nós temos todos os serviços para você sair daí. Se você quiser ficar aí e atrapalhar o andamento da cidade, você vai ser punido enquanto a isso. Não está certo. Sem dúvida. E nós trouxemos o dia a dia, as coisas que estão acontecendo no importante município de Franca, junto ao prefeito Alexandre Ferreira, a quem eu agradeço, prefeito, pela sua colaboração e desejo sucesso aí na sua administração. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, viu? Fiquem com Deus. Pessoal, semana que vem estamos de volta com mais um Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento: SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.